Essa palavra, pessoal, eu não conseguia fazer em um culto só. Então, Deus me deu a direção. Eu ia fazer em 2 quartas-feiras, mas Deus me deu a direção de fazer o início dela hoje e o término dela no domingo. Amém? Então nós vamos até compartilhar depois no grupo da igreja, quem não conseguiu vir hoje, para assistir essa mensagem até domingo, porque a continuação dela vai ser no domingo. Então nós vamos findar essa palavra aqui no domingo, que tem o título como Ser discípulo custa tudo. A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus, ele diz assim, ide e façam discípulos por toda a terra. O Senhor Jesus nos disse para irmos e fazer o que, igreja? Discípulos. Discípulo é alguém que segue o mestre. É alguém que serve. É alguém que crê. E eu quero falar para você nessa noite que ser discípulo de Jesus custa tudo. Ser discípulo de Jesus custa tudo que você tem. Custa toda a sua vida. Custa toda a sua casa. Custa toda a sua família. Amém? Custa tudo, gente, custa tudo. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 9, verso 23, por favor. Coisa boa. Olha só, eu meditava nesse texto já tem uns dias que eu estou meditando nesse texto, até comentei com o Toninho agora antes do culto. Comentei com a Bárbara também. Eu estou lendo um livro maravilhoso. Estou finalizando já o livro. Chegou na segunda-feira, estou quase acabando já. E eu li esse texto no livro. Mas olha só que interessante. Quando você está buscando a Deus, quando você está mergulhando nas Escrituras, o que eu vou pregar hoje não está no livro. Não tem nada a ver com o livro. Mas essa palavra estava no livro. E eu li a palavra e eu meditei nela em outra coisa que não tinha nada a ver com o livro. Mas eu estava lendo e eu comecei, e isso me pegou muito forte, porque olha o que Jesus ele fala. Jesus dizia a todos. Você até conhece esse texto, que diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente. Tome o que, gente? Diariamente. Então não é tomar uma vez, uma única vez, mas é diariamente, todos os dias, constantemente, a sua cruz. E depois o que? Siga-me. Então nós vamos ver aqui algumas coisas. Jesus ele fala, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A primeira coisa Jesus fala, negue-se a si mesmo. Vai ser necessário negar a si mesmo. Negar suas vontades, os seus desejos, os seus prazeres. Outra coisa, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E ele fala aqui, tome a sua cruz diariamente. Não foi uma vez, uma única vez, mas é diariamente tomar a cruz. Gente, quando nós olhamos para isso, quando nós pegamos e falamos assim, tome a sua cruz. Quando nós falamos cruz, o que você pensa sobre isso? O que é tomar a cruz? Hoje você olha para a cruz e você vê a obra consumada de Cristo, sim ou não? Você vê a graça de Cristo, você vê a nossa redenção. Mas algo que nós precisamos entender ao ler a Bíblia, você precisa interpretar, é o que o autor quis dizer naquela época. Porque quando Jesus ele falou, tome a sua cruz, Jesus não tinha sido crucificado ainda. A cruz na época não era um símbolo religioso como é hoje. A cruz não representava a salvação. A cruz ainda não representava a graça. Jesus fala isso para as pessoas
para todos os que estavam ali: tome diariamente a sua cruz, sendo que a cruz ainda não era bem vista, muito pelo contrário, era má vista. A cruz nessa época aqui, meu irmão, ela era instrumento de morte. A cruz nessa época era a pior das mortes, era a morte de cruz. A Bíblia fala: maldito é aquele que é pendurado no madeiro. A pessoa que ia para a cruz, ela era vista como maldita. A pessoa que ia para a cruz, a pior morte, ninguém queria morrer pela cruz. Por quê? Porque a cruz era a pior morte. Se a gente fosse trazer para hoje, qual que seria a pior morte hoje? Uma morte com sofrimento, sim ou não? Quem é que não quer dormir e acordar no céu? Esse é o sonho, sim ou não? Você viver a sua vida com Cristo, bem, criar os filhos, vai lá. Daqui a pouco você está lá com 80 anos, 70 anos, 70 e poucos anos, 80 anos, que é a média hoje, 90 anos, 100 anos, e aí você dorme. Daqui a pouco você acorda, você já não está mais ali. Essa é a morte que todo mundo quer. Mas qual que é a morte que ninguém quer? É a com sofrimento. É aquela que você tem uma doença. É aquela que você muitas das vezes é humilhado. Ninguém quer esse tipo de morte. E você entende que é isso que Jesus falou para aquelas pessoas? Gente, você entende o que era a cruz? Jesus falando: tome diariamente a sua cruz e siga-me. A cruz era a pior morte. Então, o que Jesus está ensinando para o discípulo aqui? Que o discípulo, ele nunca foi chamado para o conforto, mas para a entrega. E a gente precisa entender isso, que seguir Jesus tem um preço. E é um preço que tem que ser pago diariamente. Não é um preço a pagar uma vez. Jesus pagou o preço por nós? Sim ou não, gente? Sim, mas ser discípulo tem um preço. Eu não estou falando aqui o preço da salvação. Você não compra a sua salvação. Amém? Nós não compramos a nossa salvação. Nós não compramos. Não é o que você vai fazer que vai te tornar salvo. É o que Cristo fez. Mas ser discípulo tem um preço. Ser discípulo tem um preço. E aqui Jesus deixa isso bem claro. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. A primeira coisa, tem que negar a si mesmo. E por que ele fala isso primeiro, depois da cruz? Porque quem é que quer morrer da pior forma? Ninguém. Você vai ter que negar. E aí Jesus: tome a sua cruz diariamente. Vocês estão dispostos a diariamente morrer um pouquinho do seu eu por Cristo? A tomar a sua cruz diariamente é morrer um pouquinho do seu eu diariamente. Morrer uma área da sua vida diariamente, pessoal. O que hoje precisa morrer em você? Jesus, ele falou assim: aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse o que, gente? Achará. Então, quando é que nós achamos a verdadeira vida? Quando nós perdemos a vida. É perdendo a vida que se ganha a vida. É doideira falar isso, né? Mas o reino de Deus é isso, é de ponta cabeça mesmo. Quando é que o cristão tem vida? Quando ele perde a vida. Quando ele abre mão dos prazeres, quando ele abre mão da vida dele. Então, tomar a cruz, meu irmão, você vai entender hoje que eu vou falar o que a cruz representava. É um preço altíssimo a ser pago. Não pense você que seguir Jesus vai ser algo confortável. Vai ter lutas, sim ou não? O próprio Jesus falou isso. Vocês vão passar por aflições. Ele nunca prometeu uma vida confortável. Nunca prometeu. E quem vem buscar a Deus achando que vai ter vida confortável, não fica na presença de Jesus. Porque Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi preso. O outro foi decapitado. Hoje talvez nós não vivenciamos isso. Hoje está fácil pregar o evangelho. Aqui nós aqui, ó.
tomando chocolate quente antes do culto. Tá fácil ou não tá, gaúcho? Mateus pedindo um suquinho de maracujá, suquinho não, chazinho de maracujá. Tá bom, hoje nós tá aqui, todo mundo bonito, cheiroso, banho tomado, veio pro culto, adora a Deus, vai embora para casa, faz o jantar, não tem ninguém perseguindo você. Mas o que a cruz representa hoje? Hoje, trazendo para a nossa realidade, o que a cruz que antes era morte, representa hoje? Para a nossa vida. O que é tomar diariamente a cruz? A cruz hoje, primeiro, a cruz representava morte. Então a cruz era destino dos condenados. Repete comigo, a cruz era o destino dos condenados. Isso é lindo. Sabe por quê? Porque a cruz é o único destino que a gente tem. Quem é que estava condenado? Nós. Então Jesus está falando, vocês vão tomar a cruz e vão seguir a cruz que era o destino de todos aqueles que estão condenados. Só quem entende que um dia era condenado consegue tomar a cruz. Só quem entende que um dia estava perdido consegue tomar a cruz e seguir Jesus. Amém, pessoal? Então quem carregava a cruz estava indo morrer. A pessoa que carregava a cruz, ela estava indo direto para a morte. Você imagina isso? Que a pessoa que estava carregando a cruz, a única coisa que tinha na frente dela era o que, gente? Tinha esperança? Tinha? Não tinha. A única coisa que tinha era a morte. Não existia possibilidade de voltar atrás. Quem estava carregando a cruz, não tinha como assim, eu posso ir até lá e depois voltar? Por quê? Porque já estava condenado. Já estava condenado. Então quem estava carregando não tinha como voltar. E o que Jesus ele fala? Ai daquele que põe a mão na onde? No arado e o quê? E olha para trás. Aquele que acha, agora eu não sou condenado mais. Gente, você precisa entender isso. Quem tirou a sua condenação foi Jesus. A Bíblia fala, hoje já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para quem está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Mas nós precisamos acordar todos os dias e falar assim, eu era condenado. A minha vida antigamente era um caminho para a morte. Hoje, o que precisa morrer? Talvez você precise aqui nessa noite morrer para o orgulho. Você precisa morrer para as vontades da carne. Você precisa morrer para o pecado que está escondido. Você precisa morrer para a necessidade de ser aprovado. Hoje em dia o que mais tem, as pessoas querem ser aprovadas por tudo e por todos. Morrer para o seu ego. A gente precisa entender, gente, que o evangelho, ele não melhora o velho homem. Ele crucifica o velho homem. Isso é maravilhoso. O evangelho não vai melhorar o Luiz. Agora não, ele vai crucificar o antigo Luiz. O evangelho não vai pegar o que eu era antes e vai melhorar o que eu era antes. A cruz, ela não vai me fazer melhorar o que o Cláudio era. Não, o Cláudio antes era assim, agora ele deu uma melhorada. E hoje é o que a gente vê muitas vezes dentro da igreja. É o que a gente vê naqueles que dizem ser cristão. Apenas uma melhora. E o evangelho não é isso, ele não melhora as pessoas, ele crucifica. Ele crucifica o velho eu. É uma transformação 100%. Deus não quer melhorar você. Quer transformar você. Uma nova pessoa, um novo homem, numa nova mulher, uma nova identidade. Jesus fala assim para Nicodemos: Nicodemos, importa é que você nasça de novo. Ele não poderia ter falado assim: Nicodemos, o que você precisa agora é aprender algo novo. Não podia. Nicodemos, o que você precisa agora é abrir mão de tudo que você sabe, porque eu quero te ensinar algo novo. É isso que ele fala? Não, você precisa
O que isso quer dizer? A sua antiga vida já não tem mais importância nenhuma. Agora é tudo novo. É novo, novo. Então, se Cristo até hoje não conseguiu transformar você ainda, é porque ainda precisa de um novo nascimento. Você precisa ser transformado em uma nova pessoa. Uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. Mudar a sua mentalidade, mudar a tua cabeça. Amém, pessoal? Segunda coisa que a cruz representava: vergonha pública. A crucificação, ela era pública antigamente. A crucificação não era assim, ó, vamos crucificar o Toninho. Aí vamos lá, só quem vai crucificar e mais ninguém vai ver. Era assim, vamos crucificar o Toninho vai pegar a cruz e vai caminhar no meio de todo mundo. E Amparo inteiro vai pegar a Bernardino de Campos. Bernardino é da prefeitura? Vai pegar a Bernardino de Campos, o Toninho de ponta a ponta, vamos fechar um dia e vai todo mundo ver o Toninho caminhando com a cruz em direção à morte. Era assim. Jesus carregou a cruz assim. Por quê? Porque a pessoa precisava ser envergonhada, ela precisava ser humilhada, ela era reconhecida e ela era julgada pelo que ela fez. Pastor, você está falando para mim que eu tenho que ser humilhado? Não. Você está falando para mim então que eu tenho que ser uma vergonha pública? Não. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que a cruz, assim como antes ela representava a vergonha pública, hoje a cruz representa uma nova identidade pública. Amém, pessoal? Será que as pessoas olham para você e vê que você carrega uma cruz? Ou será que ainda é só uma pessoa que vem na igreja, mas que continua fazendo tudo de errado, continua tendo uma vida como as pessoas que não seguem a Cristo, que não creem em Cristo, que não estão nem aí com o Evangelho? Será que a nossa vida com Cristo ela é pública ou ela é escondida? Porque a cruz, ela se torna uma pessoa pública, todo mundo sabe. Então as pessoas têm que saber que a gente serve um Deus. Amém? Hoje é o contrário. As pessoas elas querem seguir Jesus e querem ser aceitos também pelos outros. Sim ou não? Elas querem o céu, mas não querem renunciar. Então, em outras palavras, ela quer o céu, ela quer a parte boa, mas ela não quer. Não, isso aqui é demais para mim. O que está cheio hoje, gente, é de pessoas desigrejadas. A igreja sou eu. Eu não preciso ir mais para o culto, porque agora a igreja sou eu. Eu adoro a Deus na minha casa, eu sirvo a Deus na minha casa, eu lá na minha casa eu busco a Deus, e na realidade busca nada. Ela pega a parte boa, que é orar, que é cantar louvores na hora que está difícil, mas na hora do prazer é ela que manda, é ela que governa, é a vida dela que está em primeiro lugar. Então, em outras palavras, as pessoas querem a coroa, mas elas não querem a cruz. As pessoas não querem a cruz. A vida com Deus ela precisa ser pública. Amém? Precisa ser pública. Eu gosto que lá no Instagram, quando você cria um perfil no Instagram, ele tem assim, o seu perfil vai ser público ou privado. Quando você deixa público, o seu Instagram fica aberto para todo mundo. Todo mundo que entrar no seu perfil vai conseguir ver tudo que você tem lá, todas as fotos, tudo que você postou. Se você deixa privado, só quem você quer que veja, que seja seu amigo, é que vai conseguir acessar as suas coisas. E a pergunta que eu faço para nós nessa noite, para vocês, para todos os que estão aqui, e para mim inclusive, será que a nossa vida tem sido uma vida com Deus pública ou uma vida com Deus privada? Será que todos têm acesso a esse evangelho através da nossa vida, ou só aqueles que a gente quer? Porque não é o que Jesus ele quer. Ele falou: tome diariamente a sua cruz. E cruz é isso, é público.
é para todo mundo saber, é para todo mundo ver a quem você serve, a quem nós servimos e a quem nós buscamos. Amém, pessoal? E nós não temos que ter vergonha disso. O que antes era vergonha, hoje não é mais. Hoje é motivo de honra, é motivo de alegria. Tanto motivo de alegria que os apóstolos, eles eram presos e ficavam felizes. Como é que pode? Paulo preso e ele... Nossa, eu dou graças a Deus que eu fui preso por causa do evangelho. Porque ele ficava feliz, porque ele estava fazendo a vontade de Deus. E Jesus falou: felizes são, bem-aventurados são aqueles que por minha causa forem perseguidos. Por quê? Porque era público a vida dele, gente. Era público. Eu não estou falando que você tem que sair na rua e tem que ficar gritando na rua que nem um doido. Não estou falando isso. Não estou falando que você tem que sair daqui e tem que ficar berrando na rua. Oh, Jesus vai voltar. Jesus... Não estou falando isso. Mas eu estou falando é que na onde você trabalha, as pessoas têm que saber que você serve a um Deus. Que na sua casa as pessoas têm que ver você servindo a Deus. Amém? Tem que ser público. Jesus fala: quando você for orar, ore em secreto, que o teu pai vai te abençoar em secreto. Mas deixa eu falar um negócio aqui para você que é pai, que é mãe. Quando você for orar, deixa a porta aberta. Deixa os seus filhos verem que você está orando. Amém? Deixa os seus filhos verem que você está orando. Tenha o seu momento com Deus, sim. Mas você vai orar na sua casa, chama todo mundo para orar com você. Ora, seja público mesmo a sua devoção a Deus. Você vai ler a Bíblia, lê na frente da família. Amém? Deixa os seus filhos verem que você está lendo a Bíblia. Deixa irmão ver, deixa os outros ver que você está lendo. Tenha uma vida com Deus pública. Tenha o seu momento com Deus no particular? Tenha, mas tenha o seu momento com Deus público também. Pessoal, eu quero chamar todo mundo da minha casa aqui. Vamos orar, vamos falar com Deus. Por quê? Porque a sua vida com Jesus. A cruz é isso, pessoal. A gente não consegue esconder. Não tem como esconder. Não tinha como esconder. Não tinha como esconder. Outra coisa que a cruz representava: submissão total. O condenado, quando estava carregando a cruz, ele não decidia mais o próprio caminho. Falavam assim para ele: ó, esse caminho aqui que você vai prosseguir, ó. Você vai pegar esse caminho, você vai aqui, você vai subir até lá um monte, e lá em cima você vai ser crucificado. Agora vai caminhando. Era uma submissão total. Ele não podia falar assim: ah não, mas eu não quero ir por esse caminho. Já que eu vou morrer do meu jeito. Era assim? Era, Nilzinha? Não era. Os romanos vinham com chicote gaúcho e plá! Vai ser do seu jeito nada. Você vai caminhar aqui agora, ó. E pô! E tome! E tome! E o que a cruz está mostrando aqui pra gente? É que a submissão, ela é total. Hoje como é que o povo tá? Hoje as pessoas querem decidir. Eu vou decidir o que eu quero. Aí Deus é bom aqui. Não, essa parte aqui deixa um pouco para lá. Deixa eu pegar só o Salmo 23. Tem gente que tem a Bíblia aberta no Salmo 23 em casa, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas a cruz, ela representava submissão total. Então, o que nós precisamos entender? Que o discípulo, ele precisa abrir mão da sua própria vontade. Vai ter momentos da nossa vida que Deus vai pedir algo para nós, que Jesus vai pedir coisas para nós, e a gente tem que abrir mão da própria vontade. Amém, pessoal? Vai ter dias que talvez você vai estar na sua casa, e você vai estar tranquilo, e você vai estar lá, e você vai programar o seu dia, e vai acontecer algo, e Deus vai chamar você para aquilo. Qual vai ser a sua resposta? Eis-me aqui, ou eu estou cansado? Ou agora não dá? As pessoas querem seguir Jesus, mas continuar fazendo as suas próprias vontades. Elas querem o Cristo da graça, o Cristo do amor, mas não querem o Cristo do juízo. Que há um juízo. Haverá um juízo. Quantos entendem isso?
que a cruz representava na época? Repete comigo: o fim de uma vida. A cruz na época era o fim de uma vida. Quando a pessoa ela ia para a cruz, a vida acabava. Ali acabou a vida. O que a cruz representa hoje para a gente? A nossa vida antiga precisa acabar. Amém, pessoal? A nossa velha natureza precisa morrer para uma nova natureza nascer, uma nova vida nascer. Então nós precisamos de nascer de novo. A gente precisa crucificar a carne, ser uma nova pessoa. Então nós precisamos morrer com Cristo para podermos viver com Cristo. O quanto você tem matado a sua velha carne, o velho homem, diariamente? O quanto você tem matado o velho homem diariamente? Amém? Só que algo que eu quero para a gente finalizar aqui nessa noite, e você possa entender que talvez você está olhando essa pregação e está falando assim: poxa, pastor, mas só tem coisa negativa, não tem nada bom. Será que Deus não tem nada bom, pastor? É só abrir mão da vontade, é só caminhar para a morte, é só submissão total. E será que Jesus não tem nada bom? Tem bom, amém? Tem coisa boa, amém? E é isso que eu quero falar para você nessa noite. Eu vou começar a falar, mas vou terminar no domingo a parte boa. A parte boa vai vir tudo pro domingo. Mas eu quero que você entenda, mas eu quero encher seu coração de esperança aqui. Porque a cruz também, ela representa a morte, mas ela não termina na morte. Amém, igreja? A cruz, ela representava a morte, mas ela não terminava na morte quando nós olhamos para Cristo. Por quê? Depois da morte vem o quê? A vida. Repete comigo: vem a ressurreição. Amém? Então a cruz, ela não terminava na morte. O que Cristo está querendo dizer? Vocês vão pegar a cruz, vocês vão ter submissão, vocês vão caminhar em direção à morte, vocês vão abrir mão da vontade de vocês, vocês vão passar por muita coisa, mas a vida de vocês não acaba nisso. Ainda existe uma ressurreição. E é isso que nós temos que nos apegar, igreja. Entender que ainda existe uma ressurreição. Então Jesus, ele não chamou os discípulos apenas para morrer. Ele não está falando aqui: vem, tome a sua cruz. Em outras palavras, tome a sua morte e me segue. Jesus não está falando assim: eu estou chamando você para morrer, tá? Eu estou chamando você para o negativo, só para coisa ruim. Não. Jesus, ele fala assim: eu estou chamando você para viver a eternidade comigo. Eu estou chamando você a passar por esse período. Irmão, olha aqui para mim. Que período é esse? Um período de 30 anos, de 40 anos, de 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos, 101 anos, como tem o seu Milton que eu conheço. Mas é apenas um período entre toda uma eternidade. Jesus está falando: eu estou chamando vocês para viverem esse período aqui, ó, de 0 a 70, 80, 90, uns com 30, outros com 40, outros com 50, enfim. Deus é quem sabe o dia da nossa morte. Mas eu estou chamando vocês para esse período aqui. Vocês vão passar por lutas, mas eu estou chamando para vocês, para nesse período vocês permanecerem fiéis, para que vocês tenham toda essa eternidade. Eu esqueci do pessoal que está na live, né? Tirei o microfone da boca. Vocês tenham toda isso aqui, ó, toda essa eternidade comigo. Gente, a gente olha muito para isso aqui, ó. A gente olha muito para isso aqui, ó. Isso aqui, ó. O período de 0 a 80, de 0 a 90, de 0 a 100, vamos arredondar. A gente olha muito para isso aqui, ó. Ah, eu preciso casar, eu preciso ter filho, eu preciso ter carro, eu preciso ter casa, eu preciso viajar, eu preciso conhecer o mundo inteiro, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso arrumar minha boca, eu preciso arrumar meu dente, eu preciso arrumar meu olho, eu preciso arrumar meu cabelo, eu preciso arrumar meu sapato, eu preciso arrumar minha barriga.
E eu não estou falando que isso aqui, pastor, então eu tenho que viver relaxado, não é isso. Mas o que eu estou dizendo para você é que isso aqui não é mais importante. Você pode viajar? Pode viajar. Vá viajar em nome de Jesus. Amém, pessoal? Vá aproveitar sim a sua vida com a sua família. Vá sim, vá mesmo. Mesmo não, mesmo. Vai mesmo aproveitar a sua família. Vá para o resort, para a glória de Deus. Mas eu estou falando é que o resort não é a razão do seu existir. A viagem dos seus sonhos não é a razão de você acordar todos os dias. É isso que você precisa entender. É isso que nós precisamos entender. Que uma doença não pode ser o problema da minha vida ao acordar. A gente precisa entender que isso aqui é só um período. E Jesus está falando o seguinte: nesse período, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, tome a sua morte, siga-me. Porque tem toda uma eternidade. Jesus estava olhando para os discípulos e ele falou assim para os discípulos: vocês vão morrer comigo, mas vocês vão viver comigo. Repete comigo: o preço do discipulado é alto, mas a recompensa é eterna. Graças a Deus por isso. O preço é o quê? Alto. E a recompensa é eterna. A recompensa é vida eterna. A recompensa é comunhão com Cristo. A recompensa é ressurreição. Gente, você tem noção que um dia todos aqueles que morreram vai ressuscitar? Você tem noção que todos aqueles que um dia morreram com o Senhor vão ressuscitar e ter uma vida eterna com Cristo, na qual nós reinaremos? Olha aqui para mim, nós reinaremos com Cristo na Nova Jerusalém, que virá do céu para cá. Domingo eu vou falar sobre isso, sobre a ressurreição. Sabe por quê? Porque a gente precisa se apegar nisso. Nós como igreja precisamos nos apegar na ressurreição, que é o que nos espera. Isso daqui, esse período, não pode ser aquilo que nos move. Você não pode acordar no seu dia e ficar pensando nisso aqui. Sabe por quê? Se você acordar e ficar pensando nisso daqui, no dia que vier um problema, você não vai conseguir sorrir. Você não vai conseguir se alegrar. Irmã, me dá licença para falar algo que eu vou falar aqui, tá? A irmã Sônia. Eu fui ontem lá com a irmã Sônia no velório. E eu lembrei do velório da minha mãe. Foi há 2 anos atrás. Eu vi o pastor lá falando, o pastor pregando. Pastor Wilson, né? Pastor Wilson pregando. E eu lembrei que uma das melhores pregações que eu fiz na minha vida foi no velório da minha mãe. E chorei, lógico. Minha mãe? Como que não ia chorar? Como que não vai entristecer? Mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz. Porque isso aqui, um período não pode mover a eternidade. São só 70 anos. No caso da minha mãe foram 62. Foram só 62 anos da vida dela, que agora tem toda uma eternidade, gente. Então no que nós estamos nos apegando? O renovo que Deus quer trazer para a nossa vida aqui nessa noite é um renovo de esperança. Esperança do que, meu irmão, minha irmã? Esperança de uma vida eterna. É o que a gente precisa ter. A gente precisa ser feliz e contente com esse Senhor. E a cruz nos revela isso. Amém? Quantos entenderam a palavra nessa noite? Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Fica de pé no seu lugar para nós realizarmos a última oração.
que você gravasse essa mensagem no seu coração que diz assim: a cruz representa morte, mas não, pode baixar, Mateus, mas não termina na morte. Não termina na morte, porque depois da cruz vem a ressurreição. Tomar a cruz diariamente é isso, pessoal, é entender que existe uma ressurreição. Quantos querem ressuscitar com esse Senhor? Eu não vejo a hora de um dia poder ressuscitar sem dor, sem mancha, com o corpo glorificado, perfeito ao lado do meu Senhor e falar assim: valeu a pena. Então o que eu falo para você nessa noite: para de olhar para um período de 60, 70, 80, 90 anos de vida que você vai ter. Olhe para a eternidade que está te aguardando. É isso que tem que ser os nossos olhos. A fé é certeza do que se espera. O que nós esperamos? A ressurreição em Cristo. Amém? Curva sua cabeça. Meu Pai, Espírito Santo, que tudo que foi falado aqui nessa noite, Pai, fique guardado no coração de cada uma dessas pessoas. Ó Deus, que nós venhamos guardar essa mensagem no nosso coração e entender o que a cruz de fato, de verdade, representava naquela época e o que ela representa hoje, Pai. Que nós possamos, meu Deus, carregar uma vida na qual a nossa vida com o Senhor venha a ser uma vida pública e não uma vida privada, que as pessoas vejam o Senhor na nossa vida, que nós possamos entender que a cruz ela representa um fim de uma vida, na qual a velha natureza ela precisa morrer todos os dias, meu Pai, e nós precisamos todos os dias nascer e aprender com o Senhor e crescer com o Senhor, meu Pai. Que nós possamos ter essa submissão na qual a cruz representava, pois o condenado ele não decidia mais o próprio caminho, mas que o nosso caminho, meu Pai, seja o seu caminho, meu Deus. É o que nós queremos aqui nessa noite. Nós entregamos o nosso coração nas suas mãos. E os que creem digam amém. Amém?